do Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 14 a seguir. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14, a seguir. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, e cerrando o livro e tornando-o a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Amém. Até o versículo 30. Podeis assentar. Meus irmãos, este texto da palavra do Senhor, ele é o cumprimento do texto de Isaías, capítulo 61. Nós lemos e estudamos na terça-feira passada, Isaías capítulo 61, versículo 1, o versículo de número 2, onde Isaías profetizou sobre Jesus, o Messias, o ungido. O Espírito do Senhor Jeová sobre mim, e me ungiu para pregar aos
quebrantados de coração, dar liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele iniciou o seu ministério, e quando Jesus iniciou o seu ministério, Jesus, ele deixou a Nazaré, onde ele fora criado, porque Jesus nasceu em Belém, em Judá. Fora criado em Nazaré. E justamente Jesus, quando ele foi para Nazaré, ele foi justamente para cumprir uma profecia. Se não me foge da memória, deixa eu conferir, se é Mateus 4:13. Mateus 4:13. Leia, por favor. Então, vê Mateus 2 e o 23. A gente lê e não marquei aqui na citação. Isso. Ele chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. Por que Jesus foi habitar em Nazaré? Para cumprir uma profecia, que ele seria chamado Nazareno. Deus, no seu propósito, ele já havia estabelecido de antemão que Jesus ia nascer em Belém, ia morar em Nazaré, e ele ia receber o título Jesus Nazareno, que era de Nazaré. E justamente Jesus foi criado em Nazaré. E a palavra do Senhor nos diz que, posteriormente, ele voltou a Nazaré. Segundo o que a palavra do Senhor, ela nos mostra. E quando Jesus voltou para Nazaré, Jesus, ele quis fazer grandes milagres em Nazaré. Mas o povo de Nazaré, eles olhavam para Jesus e analisavam a origem de Jesus. Porque Jesus tem duas origens. Ele tem a origem divina, ele é eterno, ele é do céu, ele é divino, ele é Deus. E tem a sua origem humana. A sua origem humana, ele veio da descendência de Davi, nasceu na família de Maria, e justamente os habitantes de Nazaré olhavam para Jesus e diziam assim: mas ele é um homem, ele é igual a nós. E justamente esta análise deles da pessoa de Jesus criou-se um grande impedimento na vida deles de crer em Jesus, de acreditar em Jesus, de recebê-lo como filho de Deus, até os seus irmãos, porque a Bíblia nos diz que Jesus, ele teve irmãos e irmãs, e os seus irmãos não acreditavam nele pelos milagres que ele fazia, pelo que ele operava, fazia coisas tremendas, maravilhosas, maravilhas, e eles olhavam para Jesus. Eles olhavam para Jesus
eu analisar, via apenas, obrigado, irmão, como um homem natural. Isso impedia deles olhar para Jesus e vê-lo como um homem diferente dos demais. Na verdade, homem, mas com uma unção, com uma missão, com um propósito de Deus. Ele era a revelação de Deus à humanidade. Isso impedia de vê-los desta forma. E quando eu leio o que a palavra do Senhor nos diz, no capítulo de João, Evangelho de João, o versículo 7, o capítulo 7, melhor dizendo, o versículo de número 3, João 7, versículo 3, disseram assim: disseram-lhe, pois, os seus irmãos, aqui consanguíneo, da família, não é irmãos no sentido espiritual, irmãos mesmo, biológico, disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Você não faz milagre? Você não faz coisas extraordinárias? Vai para lá, faz lá na Judéia. E o versículo de número 4 nos diz assim: porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Jesus, a priori, ele não tinha interesse de despertar a curiosidade dos outros para os milagres, as maravilhas que ele operava. Porque o propósito de Jesus não era ter popularidade. Não. O propósito de Jesus era revelar o propósito de Deus ao coração da humanidade e não ser popular entre as massas humanas. É lógico que dentro do propósito de Deus, ele sabia que tinha uma hora certa, determinada por Deus, para que tudo isso viesse notório, se tornasse publicamente, mas isso tinha uma hora determinada por Deus, e ele sabia muito bem que esta hora ia chegar. Aí, a sequência do texto nos diz assim: se faz estas coisas, manifeste ao mundo. É o que eles estavam dizendo a ele. Versículo de número 5. Porque nem mesmo seus irmãos, o que está escrito? Nem mesmo seus irmãos criam nele, acreditavam nele. Aí a palavra do Senhor está nos dizendo aqui que os seus irmãos questionavam ele. Na sua pátria, na sua terra, no meio da sua família, ele foi rejeitado, eles não creram nele. Preste atenção, eu entendo que nós temos uma opção, crer é uma opção. Você pode crer, como pode descrer, não aceitar, não acreditar. Os discípulos, pela convivência, o relacionamento com ele, duvidaram da sua origem divina, espiritual, mesmo convivendo com ele.
eles não permitiram que a fé desabrochasse e florescesse no interior deles, trazendo a revelação de Deus para eles. Aí o texto diz que nem seus irmãos criam nele. Quando eu leio o versículo de número 7, disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegada o meu tempo. O meu tempo não é determinado por ninguém. O meu tempo é determinado pelo Pai. O vosso tempo sempre está aí. Jesus está. Ele está no tempo de Deus e não no tempo dos homens. Aí ele fala para eles: o vosso tempo é chegado, o meu tempo ainda não é chegado. A minha hora vai chegar. E quando eu leio o versículo de número 7, ele finaliza. Aliás, vamos ler logo o versículo de número 15. Deixa eu dar um pulo lá para o versículo de número 15. Quando eu leio, chego no versículo de número 15, os judeus, ouvindo Jesus, maravilhavam-se dizendo: como sabe este? O quê? Como sabe o quê? Letras. Como sabe este letras? Não as tendo aprendido. Ele não estudou na escola dos rabinos. Ele não foi na escola dos mestres da atualidade. E aí ficava uma interrogação: como sabe letras? E aí, por diante, nós vemos um certo questionamento, conforme Marcos capítulo 6. Abre a sua Bíblia comigo, porque eu estou lendo esses textos, para os irmãos entenderem. Marcos, Evangelho de Marcos, o capítulo 6. Quando eu leio o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6, esse texto nos diz aqui, versículo de número 2, há um questionamento, muitas perguntas que se faz com relação a Jesus. Marcos 6:2. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, o que acontecia com eles? Admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? De onde lhe vêm estas coisas? Diferença, o ensino de Jesus, a palavra de Jesus, o que Jesus falava, o que ele ministrava até então, nenhum dos mestres daquela época havia ensinado e havia falado como Jesus falava. E eles então ficavam perguntando: de onde vêm estas coisas? E mais, que sabedoria esta que lhe foi dada? Ninguém poderia contradizê-lo. Eles não tinham argumento para contradizer o que ele estava ensinando, o que ele estava falando. Embora um certo grupo não aceitava de forma alguma. Por que razão? Porque olhava para Jesus e via ele de igualdade com os homens. Eles esqueceram de uma coisa: que um dia, entre muitas profecias bíblicas, Deus havia dito através dos profetas que o Emanuel, Deus conosco, quer dizer, Deus ia humanizar-se
tornar homem, descer e habitar entre os homens. Isso estava fora da mente deles. Então eles olhavam para Jesus e não conseguiam discernir quem era ele. Por esta razão, o questionamento e algumas interrogações aí. E a terceira é: como fazem tal maravilha? Como faz tais maravilhas por suas mãos? Versículo de número 3, aí ele diz assim: não é este o carpinteiro? Ele sabe fazer, trabalhar de carpinteiro. Que poder é esse que opera nele? Que maravilhas são estas? Meus irmãos, aqui é que entra uma questão do crer, do receber. Eles estavam cegos no sentido espiritual para entender e receber a revelação da pessoa do Senhor Jesus. Jesus estava ali e ele estava cumprindo uma profecia bíblica que Isaías havia profetizado, que ele seria ungido, enviado, teria uma mensagem e que ele realmente era a pessoa preparada por Deus para realizar uma restauração espiritual. Não é uma restauração política, como o povo de Israel esperava. A esperança deles era tão grande, eles estavam tão focados numa restauração política, que a mãe de Tiago e de João chegou a pedir a Jesus que quando ele estivesse no seu reino, ela queria os seus dois filhos, um sentado à direita e outro à esquerda. Eles estavam tão focados numa restauração política que eles esqueceram que a promessa de Deus da restauração era muito mais do que política, porque uma restauração política, ela é temporária, ela passa rápido, mas a restauração espiritual, ela é para a eternidade. Ela não é temporal, ela dura para sempre. E quando eles questionam aqui, a palavra do Senhor nos diz que eles questionavam: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas? São os três irmãos do Senhor. E de Simão, Tiago, José, Judas e Simão. Aí eles dizem: não estão aqui conosco suas irmãs? A família, os irmãos de Jesus. E aí a palavra do Senhor nos diz assim: e escandalizavam-se nele. Eles ficavam escandalizados. Aí quando eu chego no versículo de número 5, a explicação nos diz assim: e não podia fazer ali obras maravilhosas. Quem impedia Jesus de fazer obras maravilhosas? Eles próprios, a família dele, porque eles escandalizavam nele. Eles não eram dignos, porque preste atenção, meus irmãos, Jesus não faz milagre, ele não faz maravilhas para satisfazer a curiosidade de uma pessoa. Não, senhores. Jesus, ele opera milagre, ele faz maravilhas correspondendo à fé de uma pessoa. É o benefício, é o privilégio que uma pessoa recebe de Deus em resposta à sua fé. Ele não está aqui para satisfazer a curiosidade de qualquer pessoa. Por isso, a pessoa decide crer, acreditar em Jesus, acreditar na revelação divina, acreditar no poder de Deus. Ele não fez ali muitas maravilhas. Eles perderam uma grande oportunidade.
Quantas pessoas perdem a oportunidade de crer, de ser abençoado, de receber as bênçãos de Deus, mas as pessoas endurecem o coração e ele não consegue crer, acreditar no poder de Deus, nas maravilhas divinas. Eles perderam a oportunidade. Jesus estava ali para abençoar, para restaurar a vida deles. Eu quero voltar agora em Lucas 4. Nós vamos passar aí um pouco sobre o que a palavra do Senhor, ela nos diz aqui. Jesus, ele iniciou o seu ministério. Quando Jesus iniciou o seu ministério, preste atenção a esse texto. O texto já nos diz que Jesus, ele exerceu o seu ministério sob a direção do Espírito de Deus. O texto já diz assim: então, pela virtude no grego quer dizer dunamis. E desta palavra dunamis se deriva mais 3 palavras: dinamite, dinâmico e dínamo. Dinamite é o poder da explosão. Você sabe quando as pessoas vão estourar uma rocha, eles furam ali e colocam dinamite. Dinamite tem um poder de explosão. A virtude do Espírito Santo é ter uma autoridade, um poder de explodir. Mas explodir o quê? Explodir as obras do diabo. Destroçar as obras do inimigo. Por isso Jesus, ele foi pela virtude do Espírito Santo. As outras palavras deixo para outra oportunidade. Falando só aqui. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. E quando Jesus chegou na Galileia, a fama de Jesus correu. Porque a fama de Jesus correu. Meus irmãos, que coisa maravilhosa Jesus fez. Eu já disse aqui que virtude fala de poder. Eu ia passar aqui direto, mas o Espírito Santo disse para eu voltar, então deixa eu voltar. Gente, quando eu observo o que a palavra do Senhor nos diz no texto sagrado, deixa eu só. Eu vou voltar aqui, porque coisa maravilhosa o que eu estou falando para os irmãos do Evangelho. Eu quero que você leia comigo. Jesus, quando ele chegou ali nessa região, lê comigo o versículo de número 31. Lucas 4:31. Jesus foi para ali. Quando ele chegou ali, ele desceu aonde? Ele desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia. Preste atenção no que Jesus fazia. Jesus ensinava nos sábados. Jesus se preocupou mais em ensinar do que pregar. Jesus se preocupou mais em ensinar do que pregar. Porque o ensinar é aquele método mais calmo, viu? Da homilia, vai explicando, vai falando.
Às vezes tem pregador mais eufórico. Ele fala, pá, 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 bom, acabou. Você precisa estar bem ouvido aberto para você entender e captar alguma coisa, porque é tão veloz, senão você não capta a mensagem. Mas o ensino, ele é mais calmo, ele tem pela obrigação de penetrar mais no consciente. E Jesus, ele dedicou mais a ensinar. E o método de ensino de Jesus foi simples. Ele não tinha um método da didática tão elevado. Ele usou sempre um método mais simples. Mas a palavra dele com uma unção, uma autoridade tão grande, que Jesus prendia a atenção das pessoas. Todas as pessoas que o ouviam, ficavam tão preso ao que ele ensinava e o que ele falava, porque Jesus, ele recebeu o poder, a unção do Espírito Santo que estava sobre ele, e não só para ensinar, ele recebeu o poder, a unção, para transformar as vidas, em todos os sentidos. E este texto nos diz aqui, que Jesus sempre entrava nos sábados na sinagoga. A sinagoga, ela, quando o templo foi destruído, por Jeoaquim, em Jerusalém, e o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, o povo não tinha um templo na Babilônia para adorar. Criou-se na Babilônia a sinagoga. Era o lugar que os judeus reuniam para ler os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. E ali também as crianças recebiam a instrução, reuniam ali para estudar, que eles estudavam justamente o Pentateuco. Quando Israel voltou do cativeiro, e reconstruíram o templo, não aboliram a sinagoga, continuou a sinagoga. E na sinagoga, todos os sábados, eles reuniam para ler a lei, o Pentateuco. E era costume de o visitante que chegava, que era familiarizado com a palavra, ele recebia a oportunidade para ler o texto da palavra de Deus. Por isso, Jesus, quando ele está aqui, no versículo de número 32, a palavra do Senhor nos diz assim: e admiravam-se de quê? Que eles admiravam? Da sua doutrina, porque a sua palavra era com quê? A sua palavra era com autoridade. Eles admiravam, porque Jesus sabia, tinha consciência, e ele ministrava debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. A palavra que Jesus ministrava, ela impactava o coração. Oh, irmãos, você e eu, nós precisamos desta unção e desta autoridade do Espírito Santo. A igreja precisa desse poder, desta autoridade do Espírito Santo. Certo pregador, ele perguntou para uma certa pessoa, um orador, que fazia uma plateia delirar com seu discurso, e ele queria saber qual era o segredo dele. Então perguntou a ele: por que você faz isso? Todo mundo te ouve, fica atento. Assim, porque eu falo a mentira como se fosse verdade, e vocês falam a verdade como se fosse mentira. A diferença é isto.
Aquele homem anunciava o seu discurso, a sua mentira, mas ele estava ali com um poder de persuasão muito grande, que as pessoas ouviam as suas mentiras e aplaudiam como se fosse verdade. O pregador falava a verdade, mas tão morto, sem vida, parece que nem ele acreditava naquilo que ele pregava. Que ele pregava a verdade, mas passava como se fosse mentira. As pessoas não tinham interesse de ouvir. Porque justamente a diferença entre Jesus e os demais mestres, porque Jesus não somente anunciava a verdade, ele tinha a essência da verdade dentro dele. Ele tinha a unção e a virtude do Espírito Santo com ele. É o que fazia a diferença. O poder, a graça de Deus estava sobre ele, e ele anunciava e exercia o seu ministério debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Antes de eu prosseguir, eu quero que os irmãos entendam bem o propósito de Jesus aqui. Quando Jesus estava ali na sinagoga, as pessoas deficientes físicas, que tinham deficiência física, tanto no templo como na sinagoga, eles não eram bem-vindos. As pessoas que tinham deficiência física, eles estavam lá na porta, eles não podiam entrar na sinagoga, eles estavam do lado de fora. Mas Jesus sempre curou na sinagoga. Jesus sempre fez maravilhas na sinagoga. Jesus sempre manifestou o poder dele na sinagoga. E nesse dia, ali estava um homem que era possuído por um espírito maligno. E a palavra do Senhor nos diz aqui, versículo 33, e estava aonde? Na sinagoga, um homem que tinha, o que ele tinha? Um espírito de um demônio. Que tipo de demônio era este que a Bíblia diz? Preste atenção. Era um espírito de demônio sujo, imundo. É o que a palavra de Deus diz. E aonde ele estava? Na sinagoga, onde se lia, onde se orava. Mas aquele dia Jesus estava presente. O poder estava na vida de Jesus, estava ali naquela sinagoga. E a palavra do Senhor nos diz assim: e este exclamou, não foi baixinho, ele não cochichou no ouvido de alguém. Ele exclamou, que forma que a Bíblia diz? Em alta voz, para todos ouvirem. O que ele falou? Dizendo, e ele não estava sozinho, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste a destruir-nos? Bem sei que és. Quem é? O Santo de Deus. Te conheço, sei quem é você, porque os demônios conhecem Jesus melhor do que qualquer um de nós. Estava lá no céu com ele. Eles foram expulsos de lá. Quando rebelaram contra Deus, o diabo foi expulso, e os anjos que rebelaram contra Deus foram expulsos do céu, tornaram-se demônios a serviço do diabo. Mas aí a palavra do Senhor nos diz assim: e Jesus fez o quê? Repreendeu-o dizendo, cala-te e sai dele. Jesus nunca permitiu o demônio sair divulgando quem era Jesus. Ele não precisa disso. Ele tem testemunhos, testemunhas. A igreja, os salvos, os servos de Deus, têm uma experiência pessoal com o Senhor Jesus e conta para os outros que Jesus fez na sua vida. Você conta para os outros que Jesus fez na sua vida? Quantos aqui têm experiência com Jesus? Você tem uma experiência com Jesus? Aí Jesus não precisa dos demônios falar o que ele faz. Você fala, você testemunha, você é canal de bênção para a vida dos outros.
Jesus disse: cala-te. Deu ordem para ele ficar calado e o repreendeu. E aí a palavra do Senhor nos diz aqui: o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Versículo 36. E veio espanto sobre todos, e falava uns aos outros, dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com quê? Com quê? Com quê que ele manda? Com autoridade. Autoridade e poder. E ele sai e vai embora. Não desobedece, porque ele tem poder. Meus irmãos, este poder, esta graça, estava sobre a vida de Jesus. Por isso Jesus realizou grandes milagres. Jesus acaba de realizar isso aí, e ele vai à casa de um dos seus discípulos. Vamos dar a sequência aqui para os irmãos entenderem. Versículo 37. A sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Todo mundo saía. Tem novidade aí. Um homem aí, Jesus de Nazareno. Olha, ele libertou um homem ali, fez coisas tremendas, fez coisas gloriosas. E todo mundo contava o que Jesus estava fazendo. E a palavra do Senhor no versículo de número 38. Ora, levantou-se Jesus da sinagoga e entrou na casa de Simão, Pedro. Estava enferma com muita febre. Quem é que estava enferma? A sogra de Pedro. Ela estava na cama, com muita febre, ela estava doente. E a palavra do Senhor nos diz que eles rogaram por ela. Disse: olha, a sogra de Pedro está doente, com febre, está na cama, está muito doente. E o versículo de número 39 nos diz assim: inclinou-se para ela. Eu imagino que ele chegou lá na cama e fez isso para ela. Inclinou-se para ela, pegou na sua mão e disse: levanta. Aí leia o texto que diz assim: e inclinou-se para ela, repreendeu a febre, deu ordem à febre: febre, eu te repreendo, vá embora. E o que a febre fez? O que a febre fez? Foi embora. Deixou-a. Obedeceu a ordem dele. Porque ele tem poder. Ele tem a virtude. Ele tem autoridade. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Esse Jesus que você conhece tem poder? Esse Jesus que você conhece tem autoridade? O Jesus que você serve tem poder, tem autoridade? Porque esse Jesus, a Bíblia diz que ele tem poder, ele tem virtude, ele tem sangue. Aquela mulher ficou livre daquela doença, ficou livre daquela enfermidade. O homem ficou livre dos demônios, a mulher ficou livre da enfermidade, e esta cura, ela foi instantânea, imediata. Não demorou não. A febre deixou na hora. Glória a Deus. Você pode levantar sua mão e glorificar pelo poder de Deus. Versículo 40, 39 ainda, diz assim: e ela levantou-se logo. Não demorou não. Ela levantou-se logo. E fez o quê? E passou a servir eles. Sei lá, fez um café, trouxe para eles. Talvez fritou um bolinho lá e trouxe para eles. Meus irmãos, é o poder de Deus. É o poder de Deus.
Jesus, quando ele chegou nas terras de Cafarnaum, de Nazaré, onde ele fora criado, ele entrou também na sinagoga, porque Jesus, ele lia, ele estudava a Bíblia do seu tempo, que eram os primeiros 5 livros da Bíblia, Pentateuco. Ele conhecia mesmo a fundo, e não só conhecia, mas praticava, vivia o que estava escrito. Então, como era costume dos judeus irem para a sinagoga para ler o Velho Testamento, Jesus estava ali. E naquele dia, como Jesus estava ali, foi oferecido a ele a oportunidade para ler. E a Bíblia naquele tempo não tinha esse formato, é lógico que não tinha. Era rolo, pergaminho, papiro, era volumoso, os textos, carregava-se muitos, então não dava para carregar, era volumoso. E a palavra do Senhor nos diz que aquele dia, eles entregaram o rolo a ele, porque era o papiro. E quando eu leio o versículo de número 17 de Lucas, capítulo 4, está escrito assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Ele conhecia a Bíblia. Foi aquela hora, para as pessoas que estavam ali, era uma coisa tão comum o que estava acontecendo. Mas dentro do plano de Deus, não era uma coisa comum. Era a direção de Deus. Era Deus fazendo com que a sua palavra se cumprisse aos ouvidos daquelas pessoas que estavam ali. Deus tem o poder de fazer a sua palavra se cumprir. Aí o texto sagrado nos diz assim, ele leu o texto: o Espírito do Senhor, versículo 18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Aí, irmãos, uma pessoa chegar para os judeus e dizer assim: eu sou ungido por Deus, ele estava provocando uma briga com os judeus. Porque o ungido seria só o Messias prometido. Só que na mente deles, o Messias que ele esperava não seria um carpinteiro. Seria um rei com a pompa toda, com um poder muito grande. Talvez seria lá da família do sacerdote, né, do sumo sacerdote. Para eles, aquele Jesus lá, filho de José, jamais seria o Messias prometido deles. Então, quando Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar aos pobres, é o que está escrito aí, enviou-me a curar os quebrantados de coração, aqueles que estão debaixo de um jugo, aqueles que estão debaixo de uma opressão, aqueles que estão sendo esmagados, aqueles que estão aprisionados. O poder de Deus está sobre mim para pregar para eles, para dar liberdade a eles, para abrir os olhos a eles, tirá-los da cegueira espiritual. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Aí Jesus, ele diz o seguinte: o propósito de Deus: apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, tornou a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam sobre ele. Mas aqui, ele está dizendo, ele diz o seguinte,
versículo de número 17. Deixa eu ver aqui, porque tem um texto que diz assim. Versículo 21. Quando Jesus acabou de ler, e ele disse assim: o Espírito do Senhor me ungiu, está sobre mim. Lá na mente deles, é como se eles falassem assim: ele está se apresentando como Messias. Ele está se apresentando como aquele que Deus vai enviar. Mas este aí, não é. Mas quando chega no versículo 21, ele está dizendo assim, veja o versículo 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Meus irmãos, é o cuidado que precisamos ter, para não vermos o poder de Deus e não acreditar nele. É o cuidado que precisamos ter, para a bênção de Deus não vir até nós e nós rejeitar a ela. Porque a opção de crer está em nós. Deus não vai obrigar você a crer. Agora, condições nós não temos de trazer a bênção até nós. Deus, ele manda a sua bênção até nós. E ele diz assim: você aceita, você quer? É opção sua, estender a mão e dizer assim: eu quero, Senhor, eu abraço a tua bênção. Ou se não, diz assim: eu rejeito, eu não quero. Jesus disse para eles: hoje cumpriu esta escritura nos vossos ouvidos. Eles disseram assim: o quê? Aí veja bem, a palavra do Senhor nos diz que enquanto ele estava lendo, todos eles estavam com os olhos fitos nele, não tiravam os olhos dele. Mas a cegueira espiritual, ele estava como que uma venda nos olhos, que eles eram impedidos de ver a glória, a unção e o poder na vida do Senhor Jesus. O que é que a palavra do Senhor nos diz? Jesus, naquele momento, ele, enquanto começou um burburinho naquela sinagoga, uns diziam: ele é maravilhoso, ele tem o poder, ele é uma bênção. Outros diziam: você está enganado. Outros diziam: você não deve crer nele, ele é um enganador. E assim começou. Veja bem o que disse o versículo de número 22. E todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de quê? Palavras de quê? Palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Sempre o carpinteiro estava ali, não tinha jeito. Esse é filho de José, nós conhecemos José, foi criado em Nazaré, está aqui no nosso meio. Irmão, deixa eu te falar, você não deve se perturbar o dia que Deus te usar e as pessoas não aceitarem a sua mensagem. A sua família, os seus parentes, os seus amigos vão virar as costas para você e não vai crer. Mas não se preocupe com isto. O importante é que você é um canal de bênção de Deus. O importante é você crer no poder de Deus e Deus te usar. As pessoas vão te criticar, vão virar as costas para você, porque nem todos irão bater palma e crer na sua mensagem. Fizeram isto com Jesus, não vai fazer comigo, não vai fazer com você? Mas aqueles que creram na mensagem dele foram libertos, como aquele homem que estava na sinagoga. Ele veio para libertar os cativos, não é de uma prisão física, mas de uma prisão espiritual. Quantas famílias estão presas espiritualmente? Quantas pessoas estão presas no pecado? Precisa de uma palavra de poder, precisa de uma palavra debaixo da unção para receber a libertação, a transformação.
Quantas pessoas estão presas por uma doença, como a sogra de Pedro estava presa numa cama, precisava de alguém com uma palavra de autoridade, com uma palavra de poder, para libertar aquela mulher daquela doença. Há muitas pessoas, por causa da incredulidade, estão como os irmãos de Jesus, vivendo com Ele, vendo Ele todos os dias, mas não crê no seu poder, não crê na sua palavra. Mas esta noite eu tenho certeza que esta igreja, o Espírito Santo está injetando fé, confiança. O Espírito Santo está movendo o seu coração, num sentido espiritual, para receber as bênçãos de Deus e ser abençoado e despertado por Ele. A palavra do Senhor nos diz que Jesus então começou a pregar. Ele começou a anunciar o ano aceitável do Senhor. Para os judeus conhecia muito bem o que era o ano aceitável do Senhor. Depois você não lê aqui, mas nós vamos ler só uma parte, só para meu tempo já está pouco. Levítico, capítulo 25. O que Jesus está dizendo? Quando nós lemos Levítico 25, depois você lê para você entender bem, você lê o capítulo todo. Jesus, ele disse que ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. O que é isto? É o ano da restauração. Irmão, a maior bênção de Deus para nós é espiritual. Quando Jesus te liberta do pecado, quando Jesus te liberta deste mundo, viu? E o crente, ele começa a vivenciar o poder de Deus na sua vida, ele é restaurado também em todas as áreas. Emocional, financeira. Eu não estou dizendo que Jesus vai te fazer você rico. Não é isso que eu estou te falando. Viu? Vai te dar riqueza, que você vai tornar milionário. Mas uma coisa eu tenho certeza, o espírito da miséria, ele não vai ficar na sua vida, porque Jesus liberta. A vida da pessoa muda, não só no sentido espiritual, mas emocional e financeira há uma mudança, porque Deus faz isto. Há muita gente vendendo bênção aí, e eu não concordo com isso. Mas o poder de Deus, ele liberta, ele transforma. Aqui Deus está prometendo uma restauração. E esta figura do que acontece lá no Velho Testamento, que é um simbolismo da realidade que Deus faz na vida de uma pessoa, é representado aqui, Levítico 25, versículo 8. É o ano da restauração, é o ano do jubileu, o ano da libertação. Porque Israel tinha que, de 7 em 7 anos, era o ano, o sábado da terra. Eles não poderiam plantar na terra, dar descanso à terra. De 7 em 7 anos. Quando fazia 49 anos, o 50º ano era o ano da libertação. Quem ficou pobre, perdeu seus bens, a sua terra, dentro dos judeus, eles teriam que devolver a terra, porque a terra não era propriedade deles, a terra era propriedade de Deus. Ninguém era dono da terra, a terra era de Deus. Por causa disso que Nabote disse para Acabe: Deus me guarde de vender a herança do Senhor. Ele não podia vender, era de Deus. Ele ficava ali, usos e frutos enquanto ele vivesse, passava para a sua família, passando. Se uma pessoa caísse em dívida e perdesse a terra, quando chegasse o ano do jubileu, quem estava de posse da terra tinha que devolver. Se o chefe da família houvesse já morrido, os filhos, a viúva recebia a terra de volta, porque era o ano da libertação. Não tinha cativos, não tinha escravo. A pessoa poderia até empobrecer,
e ser levado cativo. Mas quando chegasse o ano do jubileu, a pessoa recebia a restauração, a remissão, ele era liberto e voltava para casa. Isto era uma figura da libertação espiritual. Por isso Jesus, quando ele veio, e ele foi ungido, ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. As pessoas muitas vezes não têm ideia do que o projeto e o plano de Deus para a sua vida. Aí quando a pessoa converte de verdade, porque tem que converter de verdade, nascer de novo. Irmãos, o diabo não pode pôr as patas em você. Você é liberto do poder das trevas. Não, tudo quanto você tem é consagrado a Deus. O devorador, o destruidor, o espírito da miséria não pode chegar perto do que você tem, porque você foi remido por Jesus. Jesus te deu libertação total. A sua alma é liberta, seu espírito é liberto, seu corpo é liberto. Deus te deu a libertação total. Quantos creem numa libertação total para a sua vida? Você é livre. Desde quando você aceitou Jesus. Eu fiz menção, mas eu correndo aqui por causa do horário, eu só vou ler aqui. Também contará 7 semanas de quê? De anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias de 7 semanas de anos, que são 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, fará passar a trombeta do jubileu, dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e apregoareis o quê? Pregoareis o quê? Liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. O ano 50º será jubileu. Não semeareis. Então veja bem, aqui era o ano do jubileu, ano de libertação. Aí veja bem, vamos lá em Lucas 4, para os irmãos entenderem o que Jesus está falando aqui. Jesus chegou, e quando ele pega o livro, quando ele lê, ele diz que ele foi ungido. Ele foi ungido para pregar, anunciar. E quando chega o versículo 19, a última parte, ele diz assim: anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu quero que você entenda, para mim fechar aqui. Coloca na sua cachola. Primeiro propósito de Deus é salvar a sua alma da perdição eterna, do pecado. É isso aí. Propósito de Deus é isso aí. Mas você já pensou, se Deus fizesse o propósito só de salvar a sua alma e deixar o resto da sua vida do mesmo jeito? Não. O propósito de Deus é salvar a nossa alma, perdoar os nossos pecados, nos dar vida eterna, nos livrar da condenação eterna. Mas Deus quer curar o seu físico, te dar saúde, como Ele deu à sogra de Pedro. Ele quer colocar o fim da opressão maligna na vida de muitos, como Jesus colocou na vida daquele homem na sinagoga. Jesus quer curar a sua alma. Seja curado nesta noite, meu irmão.
Seja curada nesta noite, minha irmã. Jesus te cura. Jesus tem saúde física e tem saúde emocional para você. Você não precisa ficar chorando nos cantos da casa. Você não precisa ficar lamentando. Você não precisa ficar em depressão. Jesus cura a sua alma. Jesus tem alegria para a sua alma. Jesus te libertou de tudo isto. A vida dele é para libertação. E ele está aqui anunciando o ano aceitável do Senhor. Por que viver tão triste, tão para baixo? Tenha consciência disto. Agora, eu quero ver se eu tenho tempo. A restauração de Deus. Deixa eu falar aqui, a restauração de Deus. Para eu fechar aqui. Por que Jesus veio para fazer isso? Jesus veio porque o propósito dele é cumprir isso aqui na sua vida. Abra lá a sua Bíblia, Isaías 61. Eu vou fechar aqui. Isaías 61, versículo de número 2. Ele diz assim: ele foi ungido para apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Isso aqui eu vou deixar para depois. O dia da vingança vai vir. Mas para nós que estamos abraçados com Jesus, não precisamos temer isso. Isso aqui é para quem vira as costas para Jesus, não crê nele. Mas para o servo dele, quem está servindo a ele, caminhando nos caminhos do Senhor, não precisa ficar com medo, temer isso aqui, porque nesse dia nós vamos estar lá na festa das bodas do Cordeiro, lá na mansão celestial. Mas eu quero dizer o propósito de Deus de restauração. Versículo de número 3. Não, versículo de número 2 ainda. Anunciar o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes. Jesus nunca imaginou um crente triste. Você não tem razão como servo de Deus para viver triste. Você tem consolo de Deus. Consolar os tristes, ele cura a sua alma. Ele te cura, minha irmã. Ele te consola. Ele veio para isto. Deus quer ver o crente saltitando de alegria, celebrando a Deus. Viu? Feliz, adorando, glorificando a Ele. Consolar os tristes. O que mais? Se ele diz aí, vamos lá. Ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe deu ornamento por cinza. Cinza fala de um estado de humilhação. Deus quer te tirar da cinza. É bem verdade que tem vezes que nós vamos lá para o pó, porque nós queremos demonstrar a nossa dependência de Deus. Às vezes quando vem a luta, quando vem a tribulação, quando vem o problema, nós nos humilhamos diante do Senhor. Mas Deus chega uma hora que Ele diz assim: chega, meu servo, levanta daí, porque é hora de eu te colocar lá em cima. Eu não quero te ver lá embaixo toda a vida. É hora de eu te exaltar, porque você já humilhou na minha presença. Aí é hora de Deus te tirar lá da cinza e te dar ornamento. As pessoas chegam e olham para você e dizem assim: mas você está tão feliz. Ou talvez até cutuca, está vendo como é que está ela? Está tão alegre, o que aconteceu com ela? É a presença de Deus, é a restauração espiritual, é Deus agindo. Deus esta noite quer te ungir. Deus esta noite quer tirar a cinza da sua vida. Deus quer te dar ornamento. Acredite nele, tome posse desta verdade. Restauração espiritual. O que mais que ele diz aí? Óleo de gozo por tristeza. Oh, Jesus.
óleo de gozo por tristeza. Deus vai trocar. Chega o tempo, Deus fala assim, já chega de chorar. Vou secar tuas lágrimas. Agora eu vou derramar o óleo de gozo sobre a sua vida. Não é assim, Marlene? Não é assim, Marlene? Deus chega e fala assim, para de chorar, minha serva. Chegou a hora que eu vou te ungir com óleo de alegria. Aí quando você vê uma pessoa levantando a mão, adorando a Deus no culto, tem pessoas que olham e ficam assim, precisa disso tudo? Precisa sim, é Deus está ungindo com óleo de gozo. A alma está pulando dentro dele, saltitando de gozo, de alegria. Você não tem ideia o que essa pessoa passou, o quanto essa pessoa chorou, mas chegou a hora que Deus está derramando óleo de gozo sobre a vida dele. Promessa de Deus, restauração. O que mais que ele diz aí? Depois a hora está passando, mas eu tinha que mostrar isso aqui. Oh, Jesus. Óleo de gozo por tristeza. O que Deus vai vestir aqui? Vestes de quê? Vestes de louvor. Por espírito angustiado. Ah, meus irmãos. Por causa disso que tem que crer na palavra de Deus. Se não crer, não adianta. Eu profetizo para você, Deus quer te restaurar esta noite. Você vai sair daqui um crente diferente, se você crer nesta palavra. Sim, você tem luta, você tem tribulação, mas o óleo da alegria de Deus vai estar sobre a sua cabeça, te ungindo da cabeça aos pés. Deus vai tirar esta veste suja, esta veste de luta, de tribulação, esta veste de batalha. Deus vai te dar um vestido de festa, veste de festa, veste de louvor, veste de glorificação. A presença de Deus vai estar sobre a sua vida. Encara a tribulação, a luta e vai dizer assim, hoje Deus troca minhas vestes. Deus já está tirando esta veste de luta, de batalha, de derrota, mas está me vestindo de uma veste de vitória, de crente vitorioso, de crente ungido, de crente alegre, de crente vencedor. Vestes de louvor, Deus está te vestindo esta noite de vestes de louvor, restauração espiritual na sua vida. Não tem problema, a sua luta está tão grande, a tribulação está tão grande, o poder de Deus é maior do que a sua luta, é maior do que a sua aflição, o poder de Deus é maior do que a sua dificuldade. Deus vai arrancar esta veste de tribulação na sua vida, e Ele está dizendo que vai te vestir de veste de louvor esta noite. Deus vai tirar esse espírito angustiado, vai te dar um espírito alegre e feliz. Você sabe para quê? Para que alguém olhe para você e te chame árvore. Não é isso? Árvore de justiça, plantação do Senhor. Alguém vai olhar para você e vai ver a graça de Deus na sua vida. Alguém vai olhar para você e vai ver que você está ungido com o poder de Deus. Alguém vai olhar para você e vai ver uma alegria diferente na sua vida, que ele nunca viu na vida dele. Ele vai ver que você é diferente. Viva esta diferença, viva na graça de Deus, viva no poder de Deus, viva na unção de Deus, viva na graça de Deus. Deus te plantou como árvore de justiça. Você é plantação do Senhor. Você produz frutos que glorifica e que exalta o nome santo do Senhor. Permita um tempinho só para eu fechar aqui. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus 1 e 9. Hebreus 1, versículo 9. Preste atenção. Irmão, o dia que eu estava lendo a Bíblia, e que eu li esse versículo, eu parei.
Li esse versículo umas 10 vezes. Acho que li muito mais de 10 vezes. Fui lendo. Até esse versículo entrar dentro de mim. Nunca mais eu fiquei triste na minha vida. Passo luta, passo tribulação, vem aflição na minha vida, mas tirar esse gozo que está dentro de mim, não tira. Ninguém tira o gozo que está dentro da minha alma. Aí a palavra do Senhor diz assim: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Este é o primeiro princípio. Eu vou te revelar um segredo meu. Eu sempre oro a Deus e diz assim: Deus, me dá força para eu odiar o pecado. Eu sempre peço a Deus. Eu de mim mesmo não tenho condições, mas essa força vem do trono de Deus para a minha vida. Por causa disso que eu posso, perdoa a minha expressão grosseira aqui, eu posso berrar, gritar, eu posso falar, eu estou da carne, é o Senhor quem me guarda, é o Senhor quem te guarda. Esse primeiro princípio está na sua vida. Por isso ele diz assim: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Aí está assim: por isso, em recompensa, vamos dizer assim, em recompensa, porque você ama a justiça e aborrece a iniquidade, o teu Deus te ungiu um óleo muito especial que Deus tem. Não é um óleo qualquer. Não é um óleo qualquer. Este óleo é o óleo de alegria. É o óleo de contentamento. É o óleo de uma satisfação plena. Irmão, Deus te realiza. Deus te enche. Deus te renova. Deus supre as suas necessidades. Você não sente falta de nada. Você se contenta. Nada deste mundo rouba a sua alegria, a sua paz. Porque Deus é a sua satisfação plena. Deus te unge com óleo de alegria. E faz a diferença aí. Mas faz diferença. Aí, irmão, não escandaliza não. Quando você vê um crente feliz na igreja, cantando, sorrindo, levantando a mão, celebrando a Deus. Eu vou falar que tem uma irmã, ela não está aqui hoje não. Essa irmã é uma adoradora. Quando ela chega aqui, eu fico admirado com ela cantando. Ela canta, celebra Deus, tem uma felicidade na alma. Ela vai pular. Ela é uma verdadeira adoradora. Adora a Deus no espírito e em verdade. É lógico que não é só isso, mas eu estou dando como um exemplo aqui. Pessoas que se enchem de Deus, buscam uma satisfação plena em Deus. Deus te renova, Deus te enche. É isso que Deus quer para a vida da igreja. É isso que Deus quer para a sua vida. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Aí quando Deus faz isso, você não sente vontade de pecar, você não sente vontade do mundo, você não sente vontade de fazer nada, você só sente vontade de adorar, você só sente vontade de glorificar, e Deus vai te enchendo, e você torna-se um canal de bênção, árvore de justiça, os frutos começam a aparecer, e outras pessoas começam a aproveitar e ter o privilégio de viver da bênção que Deus te dá na sua vida. Você torna-se canal de bênção para todo mundo.
Segunda coisa que eu quero mostrar para os irmãos, para eu fechar aqui. Terça-feira eu vou ministrar outro assunto. Vou fechar aqui. Por isso que eu quero pedir paciência aos irmãos. Já encerrou o tempo. Mas preste atenção. Quando Jesus ele vai para o céu, Atos dos Apóstolos, nós vamos ler 3 versículos só. Eu não vou explicar muito, porque o tempo já não permite. Esta unção, esta virtude, ele transferiu para a igreja. Preste atenção. Poderia ler outros textos. Quando nós lemos aqui, vamos ler Atos 1 e 2. Capítulo 1, versículo 1 e 2 e o 8. Lucas, ele explica aqui, dizendo o seguinte: fiz o primeiro tratado ao Teófilo. Aí ele diz assim: acerca de tudo que Jesus começou, ele não terminou. Não só a fazer, mas a ensinar. Não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhestes. Versículo 8. Aí ele diz assim: mas recebereis o quê? A virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Aí diz assim: e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Testemunhas aqui é aqueles que presenciaram, é aqueles que viram um fato. Testemunha. No original, testemunha é mártir. É aquele que morre e não nega um fato. Caso de Estevão, caso de Pedro, caso de Paulo. Testemunha, em outro sentido, é aqueles que presenciaram, vivenciaram um fato. Você vivenciou uma transformação na sua vida. Você vivenciou, está vivenciando uma experiência com Jesus. Quantos aqui têm uma experiência com o Senhor Jesus? Se você não teve uma experiência com Jesus, você precisa ter. Isso vai mudar e marcar a sua vida. Aí depois ele diz assim: ser-me-eis testemunha. Diga isso para os outros. Fale para os outros. Publiquem isto. O que eu fiz na sua vida, o que eu sou para você, diga para os outros que eu também serei para eles. Testemunha, mas para isto é preciso receber o quê? O que ele recebeu. O que Jesus recebeu? Virtude, poder. Ele não foi ungido, ele não recebeu a virtude do Espírito Santo. Enquanto ele viveu aqui, ele fez tudo isto. Depois ele transferiu isto para a igreja dele, do Senhor Jesus. Por isso ele diz aí: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Aí ele diz: tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria. Colocou limite aí? Colocou limite? Não. Até aonde? Até os confins da terra. Até no Brasil. Ser-me-eis testemunhas. Que é isto? Que é isto que Jesus está dizendo? Ele disse o seguinte: este poder que está sobre a minha vida, ele vai vir também sobre a sua vida. Esta restauração que você vai receber, que eu vou realizar na sua vida, você vai ter condições de dar testemunho e fazer também, ser o canal qual Deus vai usar para restaurar
a vida de outros. Hoje, Deus quer que você tenha uma experiência de restauração de vida com Ele. Você pode experimentar esta restauração na sua vida. Deus quer fazer uma mudança na sua vida, como crente. Deus quer fazer uma transformação maravilhosa na sua vida. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você agora. Que área que você precisa ser restaurado agora? Talvez você precise de uma restauração emocional. Talvez você precise de uma restauração espiritual. A sua vida espiritual, muitas das vezes, não está lá estas coisas que deveria estar. Mas você vai orar agora e Jesus vai realizar esta restauração na sua vida. Talvez você tenha necessidade de ser mais ousado, confiar mais, depender mais de Deus, e você não consegue. O Espírito Santo de Deus já está trabalhando na sua vida agora. Querido Deus, nosso Pai Celestial, aqui está a tua igreja, Senhor. Eu ministro a tua palavra agora. E eu ministro, Senhor, a restauração, em nome do teu santo Filho Jesus Cristo. Através da unção, do poder do teu Espírito. Aquela restauração que precisa ser feita agora. Vem realizar agora. Na vida emocional. Seja restaurado agora. Ó Deus, libera agora a unção e o poder para esta vida. Recebe agora a unção de Deus. Recebe o poder de Deus agora na sua vida. Eu ministro agora, em nome de Jesus. Toca nesta mente, toca neste coração agora, ó Deus. Meu Senhor, restaura a vida financeira agora. Tu és poderoso para restaurar as finanças nesta noite. Tu és poderoso para fazer maravilhas agora. Abrindo as portas, Senhor. Suprindo todas as necessidades. Vem com teu grande poder trabalhando nestas finanças agora. Meu Deus, restaura a saúde. Em nome do Senhor Jesus. Meu Senhor, eu ministro a saúde agora. Vai visitando agora, meu Pai, curando. Meu Senhor, restaura agora a saúde física. As dores, elas cessam agora. Meu Deus, a fraqueza nos ossos, nos nervos. Em nome de Jesus, seja restaurado agora. Em nome do Senhor, toda doença seja curada agora. Me calamachuriante que nem me caia, calamachurianto, calamanabacai. Toca agora nesses nervos. Toca no sangue agora. Meu Deus, vai restaurando o pâncreas agora. Restaura a saúde. Meu Deus, restaura agora. Seja curados agora. Alamachuriante que nem me cantu, calamanabacai. Seja tocados pelo poder de Deus. Seja tocados pela unção do Espírito, pelo poder do Espírito Santo agora. Recebam saúde agora, em nome de Jesus. Receba a restauração na fé. Sejam revigorados na fé. Que haja restauração espiritual. Que haja abundância de alegria, de gozo. Sejam ungidos agora com óleo de alegria. Restaura a felicidade nesta alma. Restaura a alegria neste espírito agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu ministro esta bênção. Amém. Amém. Meus irmãos.